Oi, gente, nós estamos aqui para a nossa aula de português, né? A nossa continuação do conteúdo do gênero do substantivo, que nós temos o gênero masculino e feminino, certo? Então, a nossa continuidade vai partir da questão 7, da página 131. Encontre no diagrama 7 palavras no masculino, depois escreva-as no feminino. Nós temos aqui as palavras que estão no diagrama que vocês irão procurar estão no masculino. E aí você vai passar para o lado escrevendo no feminino, certo? Oitava questão. Leia o poema e depois circule os substantivos escritos no gênero feminino. O almoço e a sobremesa. A formiga é uma amiga. O besouro, um tesouro. O gafanhoto é canhoto. O vento espalha as vidas. As flores enfeitam as brincadeiras de viver. Lilazes rodopiam nos dias em que o menino corre sem temor. Na hora do almoço, o que ele quer mesmo é um prato de imaginação e de sobremesa amor. Esse poema que vocês irão ler e mandar em áudio para mim. Certo? A aula passada eu mandei vocês lerem qualquer tipo de texto, mas eu quero escutar esse poema com cada um lendo, certo? Isso vale também a participação na aula, tá certo? A gente vai trabalhar as leituras através de áudio ou vídeo. Se você quiser mandar um vídeo, beleza, pode mandar. Se você quiser mandar um áudio também. Então, nós iremos responder a nona questão. Associe o substantivo masculino ao feminino. Senhor, aí você vai colocar aí do lado, né? Qual é o feminino de senhor? Qual é o feminino de rapaz? Qual é o feminino de anão? Qual é o feminino de genro? Qual é o feminino de carneiro? E qual é o feminino de cavalheiro? Nós temos aí senhora, nora, ovelha, moça, dama e anã. 10ª questão e última. Observe alguns personagens de histórias infantis. Depois preencha estrela para gênero masculino e bola para gênero feminino. Nós temos aí a menina, o gato, né, o lobo, o príncipe, a princesa e nós temos a bruxa. Então você vai colocar de acordo com a legenda que nós temos aí, certo? Essa foi a nossa continuação da aula. Eu vou pedir mais uma vez, mande o áudio do texto que eu pedi, que está na página 131, né? Da 8ª questão. Eu aguardo o áudio de vocês, que vai contar também com participação. Qualquer dúvida pode entrar em contato com a tia, para te explicar mais uma vez na videochamada, certo? Essa foi a nossa aula de hoje. Boa aula, bons estudos, até a próxima. Um beijo a todos vocês. Olá, alunos! Bem-vindos a mais uma aula de português. E o assunto de hoje é gênero do substantivo. Os substantivos podem ser classificados nos gêneros masculino e feminino. Um exemplo: masculino, menino, feminino, menina. Grande parte dos substantivos são biformes, ou seja, possuem duas formas, uma para o masculino e outra para o feminino. A mudança de gênero desses substantivos é feita trocando o O pelo A. Um exemplo: gato, gata. Também pode ser pato, pata. Mas há outros substantivos biformes que se flexionam de maneira diferente. É o caso do galo, que o feminino é galinha, a palavra bode, que o feminino é cabra, e homem, o feminino, mulher. Também existem substantivos cujo gênero não pode ser determinado por sua terminação ou flexão, sendo necessário o uso do artigo para conhecermos seu gênero.
Um exemplo, o dentista, a dentista. Aqui eu utilizo o artigo o e o artigo a para determinar o masculino e o feminino, mas o substantivo é o mesmo. Em uma frase, o artigo vem antes de um substantivo. São artigos masculinos o, os, e uns. São artigos femininos a, as, uma e umas. Então, agora vamos para as regrinhas, fazer uma pequena revisão. O gênero do substantivo pode ser usado de forma biforme, que são de duas formas, trocando a última letra dos substantivos. Um exemplo, gato, gata. Troquei a última letra do masculino para o feminino. Também pode ser moço, moça. A segunda regrinha é mudando totalmente uma palavra por outra. Exemplo, homem, mulher, pai, mãe. E também a terceira regrinha, que é mudando apenas o artigo o e artigo a das palavras. Exemplo, o dentista, a dentista. O estudante, a estudante. O colega, a colega. E assim classificamos o gênero do substantivo. Se você gostou dessa aula, não se esqueça de dar o seu joinha, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Bons estudos e até a próxima aula! Bom dia, galerinha! Hoje, terça-feira, nós iremos estudar hoje sobre a cultura indígena. Como se deu a sua cultura? Quem participava dessa cultura? Quais são os habitantes da tribo, que se destacavam mais, os administradores que são o pajé e o cacique? E aí nós iremos estudar ao longo do texto quem são eles e o que eles faziam de importante para a sua tribo. Então, na página 77, nós iremos ver a cultura indígena. Os indígenas brasileiros vivem em tribos que se dividem em aldeias ou tabas. Nas aldeias existem dois líderes, o chefe da aldeia, o cacique e o pajé. O pajé é uma figura de extrema importância dentro das tribos indígenas no Brasil. Ele é o mais experiente e ele é escolhido pela comunidade para a função sacerdotal. O que o pajé ele fazia? Ele fazia rituais, onde ele se encontrava com os espíritos para se aconselhar com as funções que a tribo precisaria. Então, se a tribo está passando por um problema, ele, como chefe da tribo, iria procurar ajuda com os espíritos. Então, ele tinha esse contato, por ele ser o chefe sacerdotal, ele tinha um contato direto com os espíritos ancestrais, fazendo os seus rituais de acordo com cada tribo. Em algumas tribos indígenas acreditavam que o pajé tem poderes capazes de fazer chover e melhorar capacidades entre a caça e a pesca. Então, nesse caso aqui, ele também ajudava dessa forma. O que ele poderia fazer? Fazia rituais para atrair a chuva e também para a melhoria da caça e da pesca de outras atividades que a tribo precisasse. Então, ele era espécie de sacerdote importante que ele era escolhido pela comunidade indígena, Porém, todas as tribos acreditam nas forças da natureza e dos espíritos dos antepassados. Em geral, a religião é politeísta. Para começar, o que significa religião politeísta? A religião politeísta é a religião no qual aquelas pessoas acreditavam em vários deuses. Não só tinham um Deus onipotente,
tinha vários deuses. Então, a tribo indígena participava desse tipo de religião. Eles acreditavam em vários deuses. E aí, nós temos aí, eles acreditavam no Guaraci, que é o deus Sol, Jaci, a lua, e Tupã, que é o rei do raio e o trovão. E na cultura indígena, as crianças eram chamadas de curumins, certo? Na página seguinte, a gente vai abordar a religiosidade ligada à música, que nas tribos indígenas, cada ritual, ou seja, uma festa, um rito, um culto de magia negra ou qualquer coisa, eles tinham a música como exclusividade. Então, cada música que eles cantavam tinha um significado ligado àquele ritual. Igualmente também os casamentos, né? Então, todos da tribo participavam, né, daquele ritual. Ou seja, as mulheres dançavam de um lado, os homens do outro, as crianças já entravam em outra parte e os idosos também. Não dançavam todos de uma vez, cada um tinha que respeitar o seu espaço. Nós iremos também abordar alguns tipos de instrumentos utilizados dentro da música no ritual. O maracá, que ele é muito importante e muito comum nas tribos, né? A dança e a música são utilizadas em cerimônias religiosas e no lazer. Como eu falei, tanto na religiosidade a dança é importante, como no lazer, ou seja, quando tinha festas de aniversário, nascimento, né, casamento. Isso também os índios aproveitavam e dançavam e cantavam com alegria. Também, quando eles chamavam a chuva, né, tinha também a dança da chuva. E também, quando chovia, tinha a dança também de agradecimento. O cantar e o dançar em vários momentos são além de um caminho para a sobrevivência, um verdadeiro reencontro com os pais ancestrais. Então, eles tinham uma ligação entre o mundo, né, dos mortos e o mundo dos vivos. Eles dançavam. É como se aquelas pessoas que não estivessem mais ali, né, os mortos, os ancestrais, eles estivessem presentes na hora do rito. Então, eles levavam muito isso a sério. O pajé é também o xamã, porque no Brasil a religião é uma forma de xamanismo. Religião primitiva caracterizada pela crença em um mundo dos deuses, espíritos ancestrais, poderes mágicos e curativos. Então, os indígenas, eles andavam nus ou seminus, e também a sua coberta também era uma espécie de pinturas. Agora, as pinturas, elas não eram todos iguais. As crianças eram pintadas de um jeito, as mulheres casadas eram pintadas de um jeito, as solteiras de outro. As viúvas também se destacavam com outras pinturas para as pessoas identificar quais são as viúvas, né? Os homens que eram casados dos solteiros também tinham essa divisão. E aí nem todo mundo era pintado igual a todo mundo, tinha essa divisão de acordo com as pinturas, né? Aí nós temos aqui, para o que conhecia o código, as pinturas informavam mais sobre o estado de quem usavam e a sua condição às roupas europeias. Além disso, também facilitava a comunicação entre as tribos e não falava a mesma língua. Então, nós observamos aqui que cada tribo, como possuía a sua cultura e a sua religião, né, e o seu pajé, ela tinha também a sua língua. Aquela tribo que, mesmo que morasse perto, já não falava igual ao outro, né? Tinha a sua cultura e a sua língua diferente. E nós temos aqui algumas contribuições que os indígenas trouxeram para a nossa formação. Primeiro, temos as palavras do nosso vocabulário: Ipiranga, Ibirapuera, Paisandu, Xingu, Uirapuru, Pitanga, Arara, Taquara, tucano, peteca e etc. Na nossa alimentação, a farinha de mandioca, angu, pamonha, etc. Costume dormir em rede. Superstições, saci, pererê, iara,
caipora e etc. Essas foram algumas contribuições que os índios trouxeram para o nosso Brasil. Então, vocês irão responder na página 80 até 82, certo? Próxima aula a gente vai fazer a continuação desse tema. Na primeira questão, responda as questões. Quais são as pessoas líderes das tribos? Como os indígenas preservaram a natureza? Os indígenas fazem seus objetos usando matérias-primas da natureza. Cite 3 objetos, que eles confeccionam. Como são chamadas as crianças da tribo? As mulheres da tribo são responsáveis pelo quê? O que é que as mulheres fazem? Qual é a sua função? Segunda questão. Observe a imagem abaixo e relacione as transformações na natureza decorrentes do contato com a colonização europeia. Registre também a sua opinião sobre essa situação conversando com seu professor e seus colegas. Então você vai observar aqui essa imagem e você vai falar quais são as transformações que ocorreu na cultura indígena, decorrer com o contato. Quando os portugueses chegaram no Brasil, os índios tinham uma cultura fixa. E aí, quando eles trouxeram a nova cultura deles, os índios mudaram seu modo de viver. Claro que não deixaram a sua cultura de lado, sempre preservou os rituais e tal. Mas o que foi que mudou? Aí você vai dizer aqui: tia, eu entendi que algumas transformações foram isso e isso. É isso que eu quero que vocês coloquem. Qual foi a transformação? O que foi que mudou diante da cultura? Terceira questão. Marque e escreva as respostas que completam corretamente cada alternativa a seguir. Nas ocas viviam tracinhos muitos, famílias poucas ou novas, Você vai marcar aí. Os indígenas se organizavam em grupos, tribos ou equipes. As tribos se dividiam em quê? Em ocas, moradias, aldeias ou tabas. Existia um em cada aldeia, instrutor, chefe ou professor. O chefe da aldeia deveria ser escolhido entre o quê? Da tribo. Os mais jovens, os mais velhos ou os homens mais velhos. Leia o depoimento de um líder do povo Guarani e comente com a sua turma. De Tupã e da tribo Guarani. Não queremos emancipação nem integração. Queremos o nosso direito de viver. Jamais o branco compreenderá o índio. Queremos ser um povo livre como antigamente. O índio está cercado de amordaçado por uma burocracia que não funciona. Por isso nós vamos a campo. Nós lemos aqui um depoimento de Tupã, Realize a pesquisa em livros e jornais, ou internet, sobre as religiões afro-indígenas. Depois cite algumas características. Aí você vai realizar a pesquisa e aí vai colocar aqui, certo? Sexta questão. Leia as afirmações e escreva C se você concorda e NC se você não concorda. O curandeiro conhece diversos rituais e o poder de cura. Nenhum indígena acredita que o pajé tem poderes. Nas tribos brasileiras, os indígenas acreditam que a natureza é algo vivo. A outra aí, a religiosidade nas tribos está ligada ao artesanato. E a outra alternativa, nas aldeias existem 2 líderes, o pajé e o cacique. Então, se você concorda, coloca o C. Se você não concorda, coloca o NC. Certo? Então, até a próxima aula. Bons estudos. Eu não tenho onde me esconder. Sai daí, eu vou me esconder aí. Ei, mas é justo. Eu cheguei aqui primeiro. Ei, que bagunça é essa? Vocês dois já sabem brincar. Mas é que ele queria tomar no meu esconderijo e não é justo. Eu cheguei aqui primeiro. Betinho, você acha certo tomar no lugar dos outros?
Ué, e os portugueses não tomaram a terra dos índios? Os portugueses colonizaram os índios, impuseram sua cultura, pegaram suas terras e contribuíram para um verdadeiro genocídio. Se você usa um exemplo desses para justificar as suas gracinhas, desculpe, Betinho, mas você não está aprendendo nada das nossas explicações. Vocês estão precisando de um pouco mais de noção de cidadania, conhecer melhor nossa identidade, nossa cultura. A aula de hoje será sobre os índios. Os povos indígenas no Brasil incluem um grande número de diferentes grupos étnicos que habitam ou habitavam o território brasileiro. Muitas das tribos que existiam no país à época de Cabral desapareceram, quer absorvidas na sociedade dos colonizadores, quer dizimadas pela violência a que os índios em geral foram submetidos durante os últimos 5 séculos. Nesse período, nações inteiras foram massacradas ou escravizadas, explícita ou disfarçadamente, ou morreram de doenças e fome depois que suas terras foram tomadas e seus meios de sobrevivência foram destruídos. Isso sem falar das inúmeras doenças trazidas pelo homem branco. Os poucos que sobraram foram aculturados pela catequese, abandonaram suas crenças e começaram a cultuar a religião que os portugueses queriam, o cristianismo. Tupã vai estranhar seu comportamento, Jaci? Tupã não existe, só Cristo salva. E meu nome agora é Joaquim dos Santos. Por que o governo não devolve a terra para os indígenas? O governo procura fazer as demarcações das terras indígenas, a maioria delas encontram-se na região norte. Recentemente, houve conflitos entre indígenas e plantadores de arroz em terras demarcadas. Nós vamos plantar arroz aqui! De jeito nenhum. Essas terras nos pertencem por direito. E aqui é um lugar sagrado. Os índios brasileiros possuem habitação coletiva, com as casas dispostas em relação a um espaço cerimonial que pode ser no centro ou não. A vida cerimonial é a base da cultura de cada grupo, com as festas que reúnem pessoas de outras aldeias, os ritos de passagem dos adolescentes de ambos os sexos, os rituais de cura e outros. A arte faz parte da vida diária e é encontrada nos potes, nas redes e esteiras, nos bancos para homens e mulheres e na pintura corporal, sempre presente nos homens. A educação das crianças se faz por todos os habitantes da aldeia. Desde cedo aprendem a realizar as tarefas necessárias à sobrevivência, tornando-se independentes. Crianças, de certo vocês já experimentaram mandioca, milho, guaraná, palmito, pamonha, canjica, não é? Pois é, esses alimentos são típicos da cultura indígena. Ah, é, Dorinha. Outro dia fomos a uma feira de artesanato indígena. Lá eu descobri tanta coisa legal. Eu estranhei um pouco, Dorinha. Eles usavam celulares, notebooks, andavam de roupa, tênis, calça jeans. Nós aqui do Brasil temos 2 troncos linguísticos, o tupi e o G ou tapuiá. Mas, Bia, os indígenas estão acompanhando a modernidade. Eles têm a sua cultura, suas crenças, mas eles vivem como todo mundo. Você mesma é descendente de portugueses, não é? Então, por que você não se veste como portuguesa? Usa o lenço na cabeça, dança o fado, é a mesma coisa. Ninguém cobra os alemães a usarem chapéus com penas, ou os japoneses a andarem de kimono. Mas os indígenas são cobrados pelos seus comportamentos injustamente. Isso também é uma forma de preconceito. O pajé conversou conosco e disse que na aldeia deles eles produzem jangadas, armadilhas de caça, canoa, tudo com coisas da natureza. Ele ainda nos falou que a cultura indígena está presente e é só observar os nomes das cidades. São nomes indígenas. É bom vocês lembrarem que a cultura indígena é a base da cultura brasileira. Não esqueçam que dia 19 de abril é comemorado o Dia do Índio, mas é bom colocarmos na cabeça que todo dia é Dia do Índio. Certo, Dorinha, essa é uma realidade que não podemos esconder. Falando nisso, vamos voltar para a nossa brincadeira. Ok, só que agora quero brincar de índio. Aqui é minha oca, sou o cacique e exijo que vocês me tragam alimentos e me sirvam.